Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Amém. Quem está bem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, localize o texto no Evangelho de Mateus. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero, com muita alegria, agradecer a Deus pelo presente da vida e pelo presente de estar aqui com vocês essa terça-feira. Deus seja louvado pela vida do querido pastor Diego. Obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui. E eu sou grato a Deus por essa igreja, por essa casa, por esse ministério, pela vida do Senhor. Deus continue abençoando de uma forma poderosa, especial, a todos vocês que estão aqui conectados, obreiros. Que Deus em Cristo continue abençoando de uma forma toda especial. Amém. Quem está desejoso de ouvir uma palavra? Amém. Vamos ler o texto? Eu quero ler do versículo 22 até o 32. Peço que, por gentileza, você preste bastante atenção na leitura que vamos fazer, porque nós vamos depois pensar algumas lições em cada versículo e assim por diante Deus irá falar com a gente. Olha o que diz o versículo 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém. Antes de você se assentar, diga para ele assim: ó, quem permanece, prevalece.
Diga para ele: teu 2023, você vai permanecer e você vai prevalecer. Agora olhe dentro da batata do olho do seu irmão. Olha o que eu acabei de ouvir isso no norte de Minas. O pastor da igreja disse assim: gente, olhe dentro da batata do olho do seu irmão. E eu fiquei meio assim, né? Aí tinha um irmão lá muito simples, tocando guitarra. Ele olhou o pastor e falou: mas pastor, o olho não tem batata. Ele disse: não tem, mas vai nascer em nome de Jesus. Ai meu Deus, é cada uma que a gente escuta. Mas olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó: você só vai se assentar se você der um glória bem forte para Jesus. Se você não deu glória, fica em pé. Queridos, eu quero, nesses minutos de ministração da palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês um texto que me chamou a atenção pela forma que foi escrito. Quem escreveu? Mateus. Falando de quem? De 3 situações interessantes. Você vai ver no capítulo 14 que ele vem falando sobre a retrospectiva da vida do João Batista, da forma que ele foi morto. João Batista foi morto a pedido de uma mulher adúltera e de um rei bêbado. Segundo a informação do capítulo 14, é a multiplicação dos pães e dos peixes. A terceira é essa que acabamos de ler a partir do 22 ao 32, que está falando de uma tempestade. O interessante é que o capítulo 14 e o versículo 22, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai encontrar, a palavra que aparece é dizendo assim: e Jesus compeliu os seus discípulos a entrar. Pastor, o que é que significa a palavra compelir? A palavra compelir significa impor força, empurrar alguém que não quer ir, mas você forçar ela a entrar. Dar a ideia de um pai forçando o filho a entrar em algum lugar. Mas por que é que eles não queriam entrar? Eles queriam permanecer. De repente Jesus olha para eles e diz assim: gente, entrem no barco. Força eles a entrar. Pastor, mas por que é que Jesus forçou eles a entrar? Você sabia que esse texto de Mateus 14, ele está escrito em João capítulo 6, Marcos capítulo 6, está falando sobre o mesmo assunto, só que cada um tem uma visão, uma perspectiva, um panorama. E é interessante quando você vai ler algum texto do Evangelho, é você parar e analisar para ver se outros evangelistas também falaram, narraram, que sempre um vai dizer um detalhe maior do que o outro. Por que é que Jesus então compeliu, pastor? Por causa de João capítulo 6, versículo 14 e 15. O que é que está escrito lá? Está escrito que Jesus fazia muitos milagres, sim ou não? Sim ou não? Ele fazia muitos milagres. Quando o povo viu que ele fazia muitos milagres, o povo olhou e disse: esse é o nosso rei, vamos forçá-lo a aceitar ser o nosso rei político. Só que você sabe, Jesus não veio a esse mundo para ser um rei político, ele veio para ser o Salvador. Então Jesus está, olha só que interessante, quando Jesus está forçando eles a entrar,
Jesus está livrando eles da tentação de ver Jesus sendo tentado a ser um rei político. Aí Jesus olha para eles e diz assim: entrem e vai para o outro lado. E o que é que Jesus fica fazendo? O próprio texto responde. Ele vai despedir quem? A multidão. Jesus está despedindo a multidão e os discípulos estão entrando no barco. Jesus está despedindo a multidão e eles estão entrando no barco. Pastor, o que é que acontece depois? Eles entram e vão. E Jesus vai orar. Jesus vai orar, diga orar. O texto é claro em dizer que Jesus sobe ao monte para orar, para falar com Deus. Que horas que era, pastor? O texto vai dizer no capítulo 14, 15, que era tarde, quando eles entram no barco. Jesus vai ao monte orar. Quanto tempo durou a oração de Jesus? Não sei. O texto é claro em dizer que ele está orando, Jesus está falando com o Pai, quando de repente ele para de orar, e ele olha para o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, que é o mesmo lago. Ele olha para o lago, para o mar, e vê quem? Ele vê quem? Os discípulos, diga os discípulos. Jesus está na onde? No monte. De repente ele se vira para o lago e vê o barco. Só que esse lago de Genezaré, o Tiberíades, ele tem 21 quilômetros de comprimento, por 11 ou aproximadamente 11 a 14 de largura. Então parece que seria uma travessia rápida, sim ou não? Eles entraram à tarde, Jesus está orando, o texto diz que era à noite quando Jesus os vê, ainda no meio do mar. Que horas que era que Jesus viu? À noite. Jesus está no monte, do monte, ele olha e vê que eles estavam com medo, diga medo. Diga bem forte, medo. Só que olha aqui para mim, olha que interessante esse texto. De onde eles estavam? No meio do mar. Dava para ver Jesus? Não. Jesus estava onde? Num lugar mais elevado, alto. Dava para Jesus ver eles? Sim ou não? O bispo T.D. Jakes tem uma frase interessante. Ele diz assim, que a tempestade tem a capacidade de fazer com que a gente não venha enxergar Jesus. Você já viveu uma tempestade que você não enxerga um palmo à frente? É ruim ou não é? Só que deixa eu dizer uma palavra para você. Eles não estão vendo Jesus. Só que Marcos capítulo 6, versículo 48 diz assim: e Jesus os viu. Pastor, o que é que o senhor quer aplicar? Eu posso aplicar a primeira aplicação da mensagem para nós? A tempestade pode estar ofuscando a sua visão, mas a visão do teu Senhor. Eu vou repetir isso aqui para alguém. A tempestade pode estar ofuscando a sua visão, mas eu tenho uma palavra para você. Você nunca saiu do olhar de Jesus. Mediante aonde você está, Jesus está de olho em você. Se você pode olhar para quem está do seu lado, pegue na mão dele, se você tem intimidade com ele, e diga para ele: Jesus está te vendo. Diga bem forte para ele: Jesus está de olho em você. Jesus não te abandonou. Tem gente, você acredita que tem gente que entrou aqui nessa terça-feira dizendo assim: pastor, parece que Jesus não está vendo o que eu estou vivendo, parece que ele não está fazendo nada. De repente você entrou aqui dizendo: o senhor não vai fazer nada, o senhor não está vendo nada. Ele te trouxe aqui, me trouxe aqui para ser uma resposta para você. Eu estou vendo aquilo que você não está vendo. Eu estou de olho em você. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga: ele está vendo o que você não vê.
Não, ele não acreditou em você. Diga, ele está vendo aquilo que você não vê. E Jesus os viu. O bom de pregar aqui é que o pastor dá tempo. Olha que interessante. Jesus está no monte, eles não vê, mas Jesus vê. Só que, olha só isso aqui, ele vê, mas não faz nada. Olha só, ele viu, mas de imediato, o que é que ele faz? Nada. Pastor, por que é que ele não faz nada? Para ensinar para nós que a demora dele aflige mais a nossa alma do que o próprio milagre que a gente precisa. Falei muito rápido? A demora de Jesus aflige mais a nossa alma do que o próprio milagre que a gente precisa. Ele poderia fazer alguma coisa, sim ou não? Fez de imediato? Agora vem cá. Ele vê, de imediato não faz nada, mas está vendo. Não fez, mas está de imediato. Só que aí o texto vai dizer para nós que eles estão indo e de repente Jesus vai. Que horas que ele vai, pastor? O versículo que a gente leu, 25. Que horas que é? Quarta vigília da... Se a primeira vigília é das 18 às 21, a segunda vigília é das 21 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã, a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Está aí ou não? Então olha só, que horas que eles entraram? À tarde. Que horas que Jesus viu? E que horas que ele vai socorrer? De manhã, 3 e 6. Pastor, mais de 9, 12 horas na tempestade? Se alguém que poderia fazer alguma coisa não fez, e a gente vai vivendo, passando, luta. Quando você olha, já são 12 horas. É muito tempo ou é pouco? Não, pergunta para o seu irmão. É muito ou é pouco? Quantas horas na tempestade? É muito? Sim ou não? Sim. Sabendo que alguém que poderia fazer está perto e ainda não fez. Só que o que me consola é que mediante a tudo que eu estou vivendo, uma certeza eu sei. Uma hora ele chega. Ele vai que horas? Entre 3 e 6 da manhã. Agora vem cá, olha aqui para mim. Qual o caminho que ele escolheu ir? Ele é Deus. Jesus é top. Jesus é terrivelmente Jesus. Ele poderia, de onde estava, do monte, se transportar para dentro do barco? Sim ou não? Sim. Ele poderia, do monte, dizer assim, chega. Já deu? E o vento? Sim ou não? Sim, óbvio. Mas por que ele não vai? Qual é o caminho que ele usa para ir até os discípulos? Por cima das águas. Eu posso liberar uma palavra para você? Ele poderia se transportar, dizer uma palavra, e não fez. Ele preferiu ir por um caminho. Pastor, que caminho é esse? Eu não sei se você já sabe, mas existe um caminho, uma estrada chamada impossível. Só Jesus transita por ela. Você pode levantar as suas mãos? Levante as suas mãos.
Levante as suas mãos. Pastor, eu consigo levantar as duas. Então levante as duas mãos, porque eu vou liberar essa palavra para você. De repente você está aqui dizendo assim: quando é que o Senhor vai chegar na minha vida? Eu estou esperando aqui, eu sei que o Senhor vai aparecer por aqui. E Deus está dizendo: eu vou lhe chegar por um caminho que você não sabe, por um caminho que você não espera. Eu já estou indo socorrer você. Eu estou liberando essa palavra para alguém. O teu 2023 pode estar começando e você dizendo: quando é que o Senhor vai chegar? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? E eu estou dizendo: Ele já está vindo pela estrada do impossível. Ele já está vindo pela... Eu estou liberando essa palavra para alguém. Jesus está vindo te socorrer. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Pegue na mão dele, senhora. Pegue na mão dele, olhe dentro dos olhos dele e diga para ele: Jesus está vindo por um caminho que você não está esperando. Não, ele não acreditou em você. Diga bem forte, diga: ele está vindo por um caminho que você não está esperando. Ele está vindo para te socorrer por uma estrada que você não sabe, e ela se chama impossibilidade. Ele está vindo. Agora, olha aqui para mim. Ele vai pela estrada do impossível. Qual é o caminho que ele vai? Pelas águas. O que é que estava causando medo? Pastor, o que é que estava causando medo? Eu ainda não entendi o texto. O texto diz que eles estavam com medo do vento, tempestade, barco balançando, água turbulenta. Eles estavam, o texto diz que eles gritavam. De quê? De medo. Agora, olha aqui para mim. Jesus vem pelo impossível e ainda vem por um caminho. Deixa eu melhorar para você. Qual era o medo deles? A água. Sim ou não? Está muito fraco, sim ou não? Sim. Qual era o medo deles? E Jesus vem andando por onde? Pastor, por que é que ele vem andando? Para ensinar para nós que sobre o nosso medo ele só vem caminhando. Nós perdemos o sono, perdemos muitas coisas por causa do medo. E ele veio aqui nesse janeiro para dizer para você: eu estou vindo para te socorrer e ainda estou vindo por cima do teu medo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Ele está vindo te socorrer por cima dos teus medos. Os teus medos estão fazendo você gritar, e ele está dizendo: eu estou caminhando por cima. O teu medo está fazendo você perder o sono, e ele está dizendo: eu vou caminhando por cima. Aleluia! Eu estou liberando essa palavra para alguém. Ele vai te socorrer, ele vai te ajudar, ele vai chegar e vai vir por onde você tem medo. Ele vai. Aleluia! Olha para o seu irmão e diga para ele assim: se alegra hoje. Não, ele não acreditou em você. Diga para ele: se alegra hoje, porque ele está vindo por cima do teu medo para ensinar para você: fica tranquilo, que aquilo que lhe causa pavor está debaixo dos meus pés. Aleluia! Aí o texto diz que ele vem caminhando por cima. Quando alguém que está no barco olha para ele vindo, diz assim: agora piorou. Por quê? Porque tempestade, vento, barco balançando e ainda fantasma, é muita prova por um dia só. Vento, barco balançando e fantasma. Só que quando eles estavam apavorados e com medo, o texto diz que Jesus, de onde estava, aproximando do barco, Jesus disse uma palavra. Qual
a palavra que ele diz. Não sou, tem de bom. Você sabia que a gente precisa tomar cuidado quando a gente espera pela provisão e quando ela chega a gente diz, é um fantasma? Nós precisamos ter um discernimento. Ele diz assim, que fantasma o quê? Sou eu. Não temas. Tem de bom ânimo. Por que ele diz tem de bom ânimo? Porque é normal em meio a uma tempestade você perder e só Jesus tem ânimo no desânimo. Agora olha aqui para mim. Ele vem andando. Ele fala com os discípulos. Ele fala com quem? E a tempestade? Está lá. Jesus não dá nem moral para a tempestade. Ele está focado em quem? E a tempestade? Balançando. Ela acalmou, pastor? Não. Ainda não. E ele está fazendo o quê? Falando com os seus discípulos. Mas espera lá. Não era melhor ele acalmar primeiro o mar, acalmar a tempestade, tranquilizar e falar com eles? Sim. Eu não sei se você já leu a Bíblia, a Mensagem de Eugene Peterson. Essa Bíblia é muito top. E ele fala assim, que eles estavam perdendo a tranquilidade e Jesus chegou para tranquilizar. Olha que legal. Agora olha aqui para mim. Ele poderia falar para o mar, calma, deixa eu falar com eles. Mas ele não faz. Ele vai falar com eles primeiro e o mar está agitado. Por que ele vai falar com o mar primeiro? Porque Jesus percebeu que a tempestade interior dos discípulos era maior do que a que estava lá fora. Posso repetir para você? Eu acho que você não entendeu. A tempestade que estava dentro deles era maior do que a que estava lá fora. Então Jesus já foi direto para os tranquilizar. Por quê, pastor? Para ensinar para nós, nesse janeiro, dia 10, profético, que antes dele fazer quaisquer coisa por nós, para acalmar o que a gente está vivendo, primeiro ele vai acalmar você. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo para você. Antes dele fazer quaisquer coisa nessa tempestade que você está vivendo, ele vai acalmar você. Você pode levantar as suas mãos e assim, e apontar o dedo para quem está do seu lado e ser profeta para ele agora. Você vai olhar para ele e diga assim, Jesus não vai acalmar o que você está vivendo. Primeiro ele vai acalmar você. Não, ele não acreditou em você. Diga bem forte para ele. Primeiro ele vai acalmar você. Vai acalmar você. Vai acalmar você. Eu vou falar isso aqui até alguém receber essa palavra e glorificar a Deus. Ele vai acalmar você. Vai acalmar você. Vai acalmar você. Primeiro ele te acalma para depois acalmar o que você está vivendo. E eu estou liberando essa palavra para alguém. Levante as suas mãos por alguns segundos, levante ela. Eu estou sentindo o peso da palavra de Jesus aqui essa noite. Jesus está dizendo para nós aqui esta noite, eu estou te acalmando. Eu estou chegando para te acalmar. Eu estou vendo que a tempestade está fazendo você se perder, mas eu cheguei para te acalmar. Não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Há uma graça de Jesus te pegando pela mão e dizendo, eu sou o teu Senhor, eu te ajudo, te acalmo. Aleluia, quem pode adorar a Ele por alguns segundos? Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, eu estou sentindo a palavra de Jesus aqui. Levante a sua mão mais uma vez. Eu já vou continuar a pregar, mas levante. Eu estou sentindo ser profeta de Deus para alguém aqui. Levante ela bem forte. Jesus veio aqui esta noite para falar com você, para falar comigo. Nas embarcações da vida, o vento pode estar soprando, mas primeiro eu te acalmo para depois acalmar o que você está vivendo. Primeiro eu chego em você para depois acalmar o que está acontecendo com você. Eu estou chegando em você. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se ele não acalmar, sacode o pé para cima. Uma hora ou outra ele chega. Eu vou liberar isso aqui para, eu preciso liberar isso aqui para alguém. Bate o pé no chão assim e diga assim, ó, vamos passar. Bate profético. Diga, vamos passar. Vai ficar parado não. Vai ficar estagnado não. A tempestade pode ser maior do que você, mas não é maior do que Jesus. Eu estou liberando essa palavra. A tempestade pode ser maior do que nós, mas não é maior do que o teu Deus. Tem de bom? Gente, ó, se acalme. Era o que Jesus estava falando. Tem de bom ânimo. Não precisa se perder por causa da tempestade. Calma. Eu cheguei. Eu cheguei. Não. A tempestade está gritando. Mas agora ela. Porque ele chegou. E quando ele chegou, ele diz a palavra: não temas. E a tempestade, pastor? Do mesmo jeito. E o vento assoprando ainda. E o barco quase quebrando. Mas ele estava lá. Aí o Pedrão olhou para ele e diz assim: se és tu, manda me ir ter contigo. E ele foi. Eu fiquei perguntando, eu gosto muito de perguntar para o texto. Sabe quando você fica fazendo uma leitura acurada do texto, pensando, refletindo? Eu fiquei pensando, cadê os outros? Onde é que estão os outros? Dentro do barco, óbvio. Mas ninguém saiu. Quem que saiu? O Pedro. Pastor, o Pedro andou sobre as águas. Andou. Afundou. Mas só ele provou. Provou o quê, pastor? O extraordinário. Eu sou apaixonado por a leitura do bispo T.D. Jakes. E ele diz uma frase que eu gosto muito, que existem barcos da nossa vida, que ou a gente desce, ou a gente vai viver a mediocridade para o resto da vida. Pedro desceu, andou, afundou, mas andou. Eu não sei se eu já contei aqui, eu fui pregar numa igreja um dia, e antes de eu pregar, o pastor deu oportunidade para um pregador que estava lá na cidade falar. E era um culto de manhã, eu pregaria de manhã e à noite. E eu estava lá sentado ouvindo e ele começou a falar. Ele falou 10 minutos sobre a vida do Pedro. E ele começou legal, top, falando da biografia. Mas irmão, ele acabou com o Pedro. Em 10 minutos ele destruiu a vida do Pedro. Ele falou que o Pedro é covarde, que o Pedro que o Pedro negou, que o Pedro Beleza. Eu não sou de ficar olhando mensagem de ninguém. Eu sinto que Deus está falando comigo, eu recebo aquilo que é para mim, e glória a Deus. Mas ele não ficou satisfeito. Na hora do almoço ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor percebeu que eu acabei com a vida do Pedro hoje? E eu sentado, irmão, aqui comendo.
Eu olhei assim para o pastor pegou o óculos, tirou o óculos. O senhor viu que hoje eu falei da biografia do Pedro e acabei com o Pedro. Porque o Pedro era covarde, né, pastor? Ele disse, Eu disse assim, ixi, deu ruim, hein? De repente o pastor olhou para ele e falou assim, irmão, olha aqui para mim. Quando você andar por cima das águas, você vem falar do Pedro. Porque vem cá, não é fácil você pegar um trecho, uma perícope da vida de alguém e jogar no ventilador e dizer. Só que as pessoas esquecem que Pedro negou na quinta e foi consagrado a pastor no domingo. Aí, outro dia eu volto para falar sobre isso aqui. Agora olha aqui. Ele vai andando, aí de repente ele faz o quê? Olha para o vento. O que é que Jesus faz? Estende a mão. Jesus estende a mão. Você olha aqui para mim, você já acalmou alguém com medo? O que é que você faz? Você imaginou? Pedro estava com medo. Quando Jesus estendeu a mão, eu imagino. Interpretação, pensamento, não está aqui na Bíblia. Pensamento. Eu imagino Jesus pegando na mão dele. Ops, calma. Dá um abraço. Ops, calma. É assim ou não é que você acalma alguém com medo? Você dá um abraço, libera uma palavra e diz, tenha calma. Só que sabe o que me chamou a atenção? E eu gosto de detalhes do texto. É que Jesus estendeu e isso marcou a vida do Pedro. Por quê, pastor? Porque um dia ele está subindo para o templo, ele e João, Atos 3, está fazendo o quê? Subindo para orar. Quando está lá um paralítico, o paralítico pede o quê? Dinheiro. O que é que ele responde? Não tenho ouro e não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta aí. E ele estendeu a mão. Pastor, o que é que você quer dizer para nós? Eu quero dizer para você que uma vez a mão estendida, ela não pode ficar parada somente em mim. Eu preciso estender a alguém. E Pedro aprendeu isso com Jesus, porque Jesus estendeu a mão para ele e ele estendeu a mão para o paralítico. Aí o texto vai dizer que quando Jesus pega na mão dele, eles vão para o barco, eles entram no barco. Aí o texto diz, e o vento cessou. Agora vem cá, Marcos 4, a tempestade que estava terrível, Jesus fez o quê? Repreendeu. Agora, Mateus 14, Jesus não repreende, não fala nada, e só a presença dele é capaz de acalmar. Pastor, por que ele só entrou e acalmou? É por isso que eu disse que todo o contexto explica o texto. Marcos capítulo 6 vai dizer por que Jesus entrou e o vento acalmou. Você sabia que essa tempestade aqui não foi o diabo que mandou? Você sabia disso? Você sabia que essa tempestade não foi os demônios que mandaram? Pastor, foi quem? Jesus. Como, pastor? É só você ler o texto. Marcos 6 vai dizer esse detalhe. Lembra da multiplicação dos pães? Lembra disso que eu falei aqui no começo? Lembra ou não? Jesus está fazendo o quê? Partilhando. E os discípulos? Entregando. De repente Jesus começa a olhar para eles, trabalhando, entregando, e Jesus percebeu, está trabalhando, mas o coração está duro ainda, está vivendo um milagre aí, mas o coração está meio endurecido ainda. Aí o texto diz assim, que Jesus os viu, olhou e percebeu que o coração deles ainda estava endurecido, e eles não estavam acreditando no milagre. Aí Jesus olhou e pensou, já que o milagre não amolece o coração, pastor, pera lá, o senhor está 6,52. Jesus olhou para eles, coração
endurecido. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: já que o milagre da multiplicação não amoleceu, bora caminhar na tempestade. Será que agora amoleceu ou não? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga para ele assim: para tudo Deus tem um propósito. Para quaisquer caminho que Ele te leva, Ele tem um propósito. Você percebeu? Eles estavam trabalhando, partindo o pão, e o coração ainda não estava se convertendo, duro, endurecido. Jesus disse: bora andar na tempestade. Só que quando Jesus dá a mão para ele e sobe com ele no barco, Jesus não diz nada, só a presença acalmou. Pastor, o que é que o senhor quer dizer para nós? Eu quero dizer para você, aqui, só a presença dele dentro do barco é que vai acalmar o vento. Primeiro eu disse para você já que ele te acalma, mas o que você está vivendo só acalma se ele estiver dentro do barco. Primeiro ele te acalma, mas depois ele está dizendo para nós: mas isso que você está vivendo só se acalma quando eu entrar no teu barco. Levante as suas mãos assim, levante as suas mãos. Levante as suas duas mãos, eu vou liberar uma palavra para você. Jesus está dizendo para nós aqui essa noite: eu estou entrando no teu barco. Eu estou entrando, eu vou falar isso aqui até alguém receber essa palavra. Eu estou entrando no teu barco. Tem gente que entrou aqui precisando de uma resposta e ele está dizendo: eu estou entrando no teu barco. Tem gente que entrou aqui dizendo: Senhor, prepara uma porta, e ele está dizendo: eu estou entrando no teu barco. Primeiro eu entro no barco, depois acalma o que está acontecendo. Primeiro você permite eu entrar, para depois acalmar o que você está vivendo. Eu estou liberando essa palavra para alguém. Já tem gente chorando, recebendo essa palavra. Ele está falando muito forte com a gente aqui esta noite. Primeiro eu vou entrar, para depois acalmar. Aleluia, levante a sua mão mais alto que você pode. Libera essa unção aí que você trouxe, vai, libera umas línguas estranhas. Tem alguém que fala em línguas estranhas aqui, é batizado com o Espírito Santo? Libera essas línguas estranhas aí agora, vai, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você adorar a Ele agora. Eu quero ouvir você liberar uma palavra para Ele. Jesus está entrando. Aleluia. Jesus está entrando no teu barco. Ele está entrando no teu barco. Está entrando no teu. Aleluia. Adore a Ele. Exalte o nome dEle. Aleluia. A glória, eu estou sentindo o poder da palavra, o peso da palavra. Adore a Ele aqui esta noite. É renovo que você precisa, então recebe aí. É renovo que a sua casa precisa, então recebe aí agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Deus, vai, adore a Ele. A palavra já foi liberada para você aqui essa noite. Se alegra porque a palavra já foi liberada. Pega aqui essa noite. O céu já se abriu aqui em São Paulo esta noite. Abre a tua boca, eu quero ouvir você adorar, vai, eu quero ouvir. Eu quero ouvir você abrir, abre a boca agora, vai, libera essa palavra. Libera essa otária. Aleluia. 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 Quem pode levantar as mãos e dizer obrigado, Jesus, porque essa terça-feira Ele já está ministrando para você. Permita que eu entre no teu barco. Uma queda não define, uma não define. Você ter afundado não define. Ele chegou para entrar. Ele chegou para entrar. Aleluia. Tem gente que entrou aqui em frangalhos, dizendo assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai ser. De repente Ele te trouxe aqui para dizer: permita eu entrar.
Permita eu entrar. Eu estou falando com você aqui, que me ouve aqui agora, que está aqui, entrou aqui dizendo: Senhor, não dá mais, não tem mais o que fazer, a possibilidade eu já fiz, agora não tem mais. E sabe o que Deus está dizendo para você? Você já fez tudo o que poderia ser feito na possibilidade? Sim, então descansa, porque na impossibilidade agora é comigo. Permita que eu entre no teu barco, permita que eu vire o teu barco do avesso, mas que eu entre, que eu mexa nas suas estruturas, mas que eu entre. O vento só acalmou quando ele entrou. Eu quero falar com você, pastor. Eu estou vivendo umas tempestades na minha vida terríveis, que eu não sei mais o que fazer. Eu vim falar com você. Ele quer entrar no teu barco. Pastor, eu preciso de Jesus. Eu quero me entregar para Ele hoje. Eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero reconciliar com Ele. Aonde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Eu preciso hoje voltar para casa com Ele no barco. Aonde está a primeira pessoa? Eu estou falando com você. Eu estou falando com você que o teu coração está batendo acelerado demais. Mas é o Espírito Santo dizendo: eu quero ir embora contigo para casa. Eu quero te acalmar hoje. Eu quero acalmar você hoje. Eu quero acalmar o que você está vivendo hoje. Não é amanhã, é hoje. Tem alguém aqui essa noite? Pastor, eu quero orar por você. Se não tem, que Ele te dê uma outra oportunidade. Eu quero orar com você. Posso colocar de pé, pastor? Se coloque de pé. Pastor, eu senti que essa palavra falou comigo. E eu preciso viver algo que já faz tempo que Ele prometeu para mim e ainda não aconteceu. E eu estou sentindo que está chegando perto. Eu quero orar por você. Você que sentiu que essa palavra falou para o seu coração. Eu quero orar por você. Eu não sei se pode vir aqui próximo ao altar. Pode vir, pastor? Pode. Saia do seu lugar e venha. Bem perto do altar. Nesse primeiro dia de campanha, Jesus vai começar a tocar em pessoas, famílias, ministérios que estavam parados vão andar, porque Ele chegou, Ele entrou. Corre para frente, corre. Nós vamos orar com muita intensidade, com muita entrega. Pastor, eu preciso de um renovo. Corra aqui para frente. Corra aqui para o altar. Só Deus sabe como é que você entrou aqui. É por isso que Ele está dizendo para você: eu tenho força para você, eu tenho ânimo para você. Sou eu. Deus está dizendo aqui esta noite que está repreendendo o espírito do suicídio. Ele está repreendendo agora. Tem vida para você. Tem vida para a sua casa. Tem vida para a sua família. Eu estou liberando essa palavra para quem está conectado online aí agora, que ainda vai assistir o que está assistindo. Jesus tem vida para vocês. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite. Eu quero te chamar agora para essa adoração e quero te convidar a você orar com muita intensidade.
com muita entrega. Você vai fechar os teus olhos aí aonde você está, vai levantar as suas mãos e nós vamos começar a clamar, a orar. E pelo poder da palavra de Jesus, pessoas vão ser tocadas aqui agora. Diz o Senhor que em alguns instantes, segundos, pessoas vão ser renovadas em línguas aqui esta noite. Vão começar a falar novamente, vão ser restaurados, vão começar a falar em línguas, vão ser batizados com o Espírito Santo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda toca-nos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui esta noite, eu estou sentindo Ele. Eu quero te chamar agora a você fechar os teus olhos, se desconecte de quem está do seu lado, e você vai começar a orar agora. Ore com muita intensidade, ore com muita força. Eu quero ouvir você orar, eu quero ouvir você orar. Há um renovo de Deus para a sua vida, há um renovo de Deus para a tua casa, aleluia. Ore, eu quero ouvir você, chame por Ele, chama. John Wesley diz que Deus só desce em ambientes onde se tem fome e sede dEle. Chama por Ele agora, há uma alegria que vai contagiar esse ambiente, há uma graça que vai contagiar esse ambiente, há uma alegria do Espírito que vai contagiar esse ambiente. Receba aí agora alegria, receba o Espírito Santo aí agora, receba paz, receba esperança, receba ânimo agora, receba agora, vai. Recebe aí agora, onde você está, alegria, receba paz, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo o poder da palavra. Seja renovado aí agora, seja renovado aí agora, seja renovado aí agora. Seja renovado aí agora, renovado aí agora. Há uma graça de Deus sobre a sua vida. O céu já se abriu aqui na comunidade livre em Cristo. Recebe a esperança, aleluia. Aleluia. Oramancho kerebaio tarabai. Dereheminchukeio teria. Há uma unção de Deus aqui sobre nós. Ramandorehevasi cancho kerebaio. Derehamchukeio teria. Vai recebendo o Espírito Santo aí agora. Solta essas línguas estranhas, solta, vai. É renovo que você precisa. É renovo que você precisa. É renovo que você precisa. É renovo. É renovo. É renovo. É renovo. Em alguns segundos, enquanto eles vão começar a louvar, o Espírito Santo vai começar a tocar em pessoas com muita intensidade. Pessoas não vão suportar o peso da glória de Deus e vão começar a ser tocados de uma forma que você nunca foi. Oh, chame por Ele, comece a orar agora, vem na adoração, sobe na adoração agora, vai.
Vem com hino de adoração ao nosso Deus. Vem. Noite chegar, tu és quem me guia. Receba alegria. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. cante, cante, abre a boca, cante. Tu és O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não se poria noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me e faz. me faz andar sobre as águas. Levante a sua voz, solte a sua voz. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Se ele não acalmar, pastor, eu vou fazer o quê? Você vai bater o pé no chão assim, ó. Eu vou passar por cima. Pastor, se esse mar não acalmar, eu vou caminhar por cima dele. Se você pode, pegue na mão de quem está do seu lado. Se você for próximo a essa pessoa, pegue na mão dele. Nós vamos orar com ele junto agora, vai. E você vai, olha aqui para mim, você vai entender essa palavra. Você não vai parar mais por causa de situações adversas. Você está recebendo uma palavra aqui esta noite que você vai caminhar. Nada e nem ninguém vai bloquear o que Deus tem para fazer na sua vida. Nem o diabo tem capacidade para bloquear o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu estou liberando essa palavra para alguém. O teu 2022 pode ter sido amarrado, mas 2023 você vai começar a andar. Vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. E eu vou liberar essa palavra para alguém. Haverá um toque do Espírito Santo, haverá um renovo do Espírito Santo sobre nós aqui esta noite. Tem gente que entrou aqui em frangalhos, fracassado, triste, cabisbaixo, mas através da sua oração aqui agora, vai começar a ser cheio, 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 cheio. Você vai começar a sentir agora, e vai começar a passar, vai descer daqui do altar e vai aí, vai descer do altar e vai descer para a nave da igreja agora, 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 vem, 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 aleluia, vem, eu tô, eita, agora,
agora, agora, agora, agora, agora, agora, seja tocado agora, 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 agora. Eita, uricalabato tatatatataria bachoria. Vai recebendo aí, recebe aí, vai, recebe, vem, 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 recebe aí agora, vai, recebe aí, recebe, recebe.
Vamos orar por quem está aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Grande Deus. Senhor, os teus filhos estão aqui. A palavra que o Senhor falou no meu coração, eu ministrei para a tua igreja. Os teus filhos estão aqui. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um que está aqui precisa. O Senhor falou comigo enquanto nós estávamos vindo para cá. Ha chegado um tempo novo. É chegado um tempo novo. É chegado um tempo novo para os teus filhos. O mês está só começando, o ano está começando. E nós estamos aqui crendo sua provisão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua presença, pelos teus filhos que estão aqui à frente. Em nome de Jesus. O Senhor conhece. Cada um precisa. Dá um abraço neles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a alegria do Espírito Santo volte a reinar. Que a tua paz, a tua esperança, em nome de Jesus. Levante as suas mãos.